vamos falar sobre a contribuição do empregado doméstico, um segurado da Previdência Social e também contribuinte. Vamos verificar primeiro dois conceitos: o conceito de empregado doméstico e o conceito de empregador. Veja, a Lei 8.213 traz como conceito de empregado doméstico aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou à família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Bem, o decreto, o regulamento da Previdência, já atualizado com o disposto na Lei Complementar 150, que trata da relação de trabalho do emprego doméstico, ele dispõe que o empregado doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal a quem? A pessoa ou a família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos, por mais de 2 dias por semana. Olha, com a Lei Complementar 150, foi colocado uma pá de cal na dúvida, né, do enquadramento do empregado doméstico. Quantos dias seriam necessários que ele trabalhasse por semana para aquela família, para a pessoa física, para enquadrá-lo como empregado doméstico? Então, agora, por mais de 2 dias por semana. Então, até 2 dias por semana, configura o emprego doméstico? Não. A pessoa será contribuinte individual, será diarista. Bem, para fins de concurso, fique atento aos dois conceitos. Um não elimina o outro, pelo contrário, um regulamenta o outro. E a atividade exercida, ela tem que ser sem finalidade lucrativa. Isso é um ponto importante. Mas vamos falar do empregador doméstico. Por que o empregador doméstico? Porque ele também é contribuinte da Previdência. O empregador doméstico, ele é definido na lei previdenciária como a pessoa ou família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Sim, se o empregado é que vai prestar àquela pessoa atividade no âmbito residencial desta e sem finalidade lucrativa, de forma contínua, subordinada, etc., por mais de 2 dias por semana, quem vai contratar é o empregador doméstico. Eu preciso desses dois conceitos para falar sobre a contribuição de ambos, do empregado e do empregador. A contribuição do segurado empregado doméstico, ela sofreu uma alteração com a reforma da Previdência Social. Até nós termos a Emenda Constitucional 103, a forma prevista da incidência de contribuição para o empregado doméstico era a aplicação de uma só alíquota sobre o montante, sobre o valor total do salário de contribuição desse segurado. Alíquotas já eram progressivas, na época 8%, 9% ou 11%, mas ela incidia de forma cumulativa sobre todo o valor. Como nós tivemos a reforma, alteraram-se a forma de cobrança, de incidência e alíquotas também para o empregado doméstico, que passa a vigorar a partir da competência de março de 2020. Mas por que a emenda constitucional sendo de novembro, somente a partir da competência de 2020? Por conta do respeito ao princípio da noventena ou do princípio da anterioridade mitigada. Então, tem que esperar os 90 dias para essa reforma estar perfeita. Bem, então aqui eu coloquei para vocês que antes nós já tínhamos a progressividade das alíquotas,
mas a incidência da contribuição era não cumulativa. Então, sobre o total, aplicava-se uma única alíquota, 8, 9 ou 11, sobre o salário de contribuição, observado, obviamente, o limite máximo desse salário. Bem, a partir da competência de março de 2020, nós temos alíquotas progressivas, 7,5%, 9%, 12% e 14%. Mas vão ser aplicadas gradualmente a cada faixa de remuneração. Então, eu trago aqui para você o artigo 198 do Decreto 3.048, que já está atualizado com a reforma. A contribuição do segurado empregado, inclusive o doméstico, que é esse que está agora nos interessando, é calculada por meio da aplicação da alíquota correspondente, de forma progressiva, sobre o seu salário de contribuição mensal, observado o disposto no artigo 214, de acordo com a seguinte tabela, com vigência a partir de 1º de março de 2020. Você vai até o decreto e os valores que estão lá correspondem aos valores publicados pela emenda. Mas nós já trazemos para você os valores correspondentes ao ano de 2022, que é o que você precisa entender. Então, olha, quando, o salário de contribuição daquele segurado que vai ter a incidência de contribuição previdenciária, nós vamos aplicar as alíquotas 7,5%, 9%, 12% e 14%. Como? Na faixa que vai até um salário mínimo, 7,5%. De 1.212,1 a 2.427,35, 9%. A outra faixa, 12%. E de 3.641,4 até o teto, até o limite máximo do salário de contribuição, 14%. Eu trouxe um exemplo, para você ficar aí com uma forma de entender. Imagine um empregado doméstico que tem um salário de contribuição de R$4.000. Bem, não vamos aplicar para a sua contribuição previdenciária uma única alíquota. Isso já era até a competência de fevereiro de 2020. Agora temos as alíquotas que vão ser aplicadas de forma não cumulativa, gradualmente, melhor dizendo, a cada faixa de remuneração. Então, eu vou pegar esses 4.000, como se fosse uma cebola, eu vou descascar cada parte, nós vamos aplicar um percentual. Olha, até 1.212, 7,5%, então nós temos aqui 90 e 90. Da segunda faixa, aplicando 9%, nós vamos encontrar uma contribuição correspondente a R$ 109,38. A outra faixa, 145. E aqui, na quarta faixa da alíquota de 14, como o salário de contribuição desse empregado doméstico é de 4.000, então, entre 3.641,04 até 4.000, esse valor, essa faixa, nós vamos aplicar 14%. Então, essa faixa, no caso, corresponde a R$ 358,97. E aí, chegamos a uma contribuição de R$ 50,25. Somando-se todos esses valores, olha, vamos encontrar a contribuição do empregado doméstico, que corresponde a R$ 396,17. Será esse valor descontado da sua remuneração pelo empregador doméstico. Ele, empregador, tem a obrigação de reter essa contribuição e repassar para a União. Não fica o empregado doméstico com a responsabilidade de ele mesmo recolher a sua contribuição. Não, embora seja contribuinte, Daí, nós falamos que o empregado doméstico, ele goza de presunção de recolhimento das suas contribuições. Por quê?
elas foram retidas pelo empregador e devem ser repassadas. Caso o empregador não repasse, esse empregado, esse segurado, não será prejudicado, tá? Não será prejudicado para fins de benefícios previdenciários. Bem, o empregador, além de ter essa responsabilidade pela retenção da contribuição do empregado, ele também figura na condição de próprio contribuinte. Sim, o empregador doméstico, ele é contribuinte, ele tem a sua cota, né, de financiamento da Seguridade Social. E aí nós temos no artigo 24 da Lei 8.212, a contribuição do empregador doméstico incide sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço e é de 8% e 0,8% para o financiamento do seguro contra acidente do trabalho, SAT. É por conta dessa contribuição, né, que foi iniciada também para o empregador doméstico, a partir da competência de junho de 2015, é que nós tivemos uma alteração na lei de benefícios, trazendo o empregado doméstico a ter direito a benefícios acidentários, decorrentes de acidente do trabalho. Bem, cuidado. Presentes os elementos da relação de emprego doméstico, o empregador doméstico não poderá contratar microempreendedor individual, de que trata o artigo 18A da Lei Complementar 123, sob pena de ficar sujeito a todas as obrigações delas decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Sim, se ficar caracterizada a relação de emprego doméstico, ainda que ele contratou como MEI, não poderá, e aí deverá ter todas as implicações, no nosso caso também, previdenciárias. Bem, o decreto 3.048, já em 2020, regulamenta essa parte, né? E o empregador, no artigo 211, olha, a contribuição vai ser 8% de contribuição patronal. Então, se vier esse termo, né, você não se assuste. E 0,8%, quer dizer, 0,8% de contribuição social para financiamento contra acidentes do trabalho, a famosa contribuição do SAT. Então, são essas as contribuições do próprio empregador doméstico. Bem, reforço o decreto, não poderá o empregador doméstico contratar MEI. Olha, quando existentes os elementos da relação de emprego doméstico, né? Quando existentes as relações de emprego doméstico. Aí ele não pode contratar MEI em hipótese alguma. Não. Quando estiverem presentes os elementos da relação empregatícia doméstica, aí não pode contratar como MEI. Então, para o empregador doméstico, a contribuição é de 8,8% sobre o salário de contribuição do empregado, sendo 8% a cota patronal e 0,8% do SAT. O artigo 211b do decreto, ele trata da forma de arrecadação. Olha, o simples doméstico assegurará o recolhimento mensal por meio de documento único de arrecadação dos seguintes valores: 7,5% a 14% de contribuição previdenciária a cargo do empregado doméstico. Então, o empregador doméstico, por meio do simples doméstico, ele vai pagar ali aquela contribuição do seu empregado, que ele teve a obrigação de reter, 8% da cota patronal, 0,8% do SAT, além de 8% de contribuição para o fundo de garantia, 3,2% para fins de aplicação do disposto na Lei Complementar 150, no artigo 22, que é a questão
é a questão do depósito que fica para numa possível rescisão do contrato de trabalho. E, quando couber, o percentual referente ao imposto de renda a ser retido na fonte. Tá? Então, isso tudo ele vai recolher através do Simples Doméstico. Bem, tem que fornecer mensalmente ao empregado cópia do documento. Então, a cópia do documento pago, né, do Simples Doméstico. E isso vale a partir da competência de outubro de 2015. Então, para você, já sabe que é dessa maneira, porque nós já estamos bem mais adiantados do que aquele ano de 2015. Agora, eu chamo a atenção do artigo 211C do decreto, que ele está com redação em 2020, mas nós temos em vigor uma MP, uma medida provisória 1110 de 2022, que ela muda, ela altera a data, o prazo de recolhimento dessas contribuições. Então, o empregador doméstico fica obrigado a pagar a remuneração devida ao empregado doméstico e a recolher as contribuições, os depósitos e o imposto a que se refere os incisos 1 ao 6 do caput do artigo 211B. Até, o que acontece? Como veio a medida provisória alterando o artigo 30 da lei, o prazo é até o dia 20, até o 20º dia do mês subsequente ao da competência. Caso essa medida provisória não caduque ou seja rejeitada ou modificada, a gente volta e regrava essa sua aula e disponibiliza, né? Então, só que hoje, em vigor, o prazo não é mais até o dia 7 do mês seguinte, mas sim até o 20º dia do mês seguinte ao da competência, certo? Bem, aqui, para fechar, então, o resumo, eu tenho a condição de empregado doméstico, aquela pessoa física, né, que vai prestar serviço à pessoa ou família de forma contínua, subordinada, onerosa, por mais de 2 dias por semana, sem finalidade lucrativa, figura como segurado obrigatório da Previdência e também como contribuinte, apesar de não ser o responsável pelo recolhimento. Ela vai ter, ou ele, a contribuição retida e repassada pelo empregador. A contribuição sofrerá alíquotas progressivas, 7,5%, 9%, 12% e 14%, sobre as faixas de salário de contribuição, observando o limite máximo. Já o empregador doméstico, ele vai figurar como contribuinte, além também de ser o responsável pelo repasse da contribuição do empregado doméstico. Então, como contribuinte, ele tem a cota patronal de 8%, mais o SAT, 0,8%, que incide sobre o salário de contribuição do empregado doméstico. Ele tem a obrigação de recolher essas contribuições, a que ele retém e a própria, além das contribuições que compõem o Simples Doméstico, o imposto de renda retido na fonte, o depósito fundo de garantia, etc., recolher até o dia 20 do mês seguinte ao da competência. Então, ficou fechadinho aí para vocês. Espero que vocês gostem, né? Nos marquem, coloque, programe, inscreva no nosso canal, do YouTube, nas redes sociais, porque aí você vai estar sempre atualizado. Um grande abraço a todos.